Oramos, ó Pai, entregamos esse momento diante do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Graça e paz. Louvado seja o nome do Senhor. Creio que todos nós já sentimos a presença do Senhor, amém? E Ele vai continuar falando. Sou neste lugar simplesmente vaso nas mãos do Senhor. Assim que eu quero que vocês me vejam, porque eu não sou nada mais além do que isso. Vaso nas mãos do oleiro. Amém? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre avivamento. Quem gosta de ser avivado? Quem deseja mais de Deus, diga amém. Diga, eu quero mais, Senhor. Então o Senhor vai nos dar a direção de como nós podemos ter um pouquinho mais. É o que Ele tem me dado dia após dia, no devocional, no tempo com Ele. E Ele vai falando. À medida que nós vamos nos aproximando, Deus fala mais. Amém? Eu costumo dizer que a gente não pode ficar só falando num tempo com Deus. Fale um tempo e se cale no outro tempo. Porque no tempo que você está falando, Deus está te ouvindo. Mas à medida que você para de falar, Ele vai falar. Amém? Se o Marcelo deixar, eu também falo, né, Marcelo? Amém. E o Senhor vai falar conosco sobre características de um líder avivado. Já tem os slides, né? Olha aí, características de um líder avivado. Primeira parte de tudo isso, nós vamos entender o que o Senhor está dizendo sobre características. E o que nós podemos entender um pouquinho mais sobre característica. Quando alguém diz, fulano tem algumas características. Porque é uma palavra, a gente não fica falando toda hora, né? E aí, características, o Senhor está dizendo, olha, tem algo nele que diferencia. Características é algo que Deus coloca em mim e você que vai fazer diferença. E como nós estamos falando sobre avivamento, é algo que vem do céu. Pode dizer amém? Ninguém vai te dar uma característica de ser cristão. Ninguém vai te ensinar como é que você vai ser um bom cristão, um bom líder. Isso vem do alto. Isso vem do trono de Deus. Ele disse, olha, buscai a mim e me achareis. E quando você me buscar de todo o vosso coração. Então, não tem como eu ter característica, eu me parecer com o nosso Deus, e você se parecer com Deus, se você não estiver perto dele. Sabe assim, aqueles casais já que vivem muitos e muitos anos juntos, e de repente um começa a se parecer com o outro, começa a ter os mesmos jeitos. Eu conheço casais assim, depois de muitos anos juntos, eles falam praticamente a mesma língua. Então, a nossa característica para nós sermos, e ao invés de estar ali somente como líder, que aí você pensa, então são os meus pastores. Essa pregação então teria que ser para os nossos líderes. Eu e você somos líder. Em alguma área da nossa vida nós somos líderes. Primeiro, nós somos líderes das nossas próprias decisões. Eu e você decidimos. A consequência virá à medida que nós decidimos. Mas quem decide algo dentro de mim, o que eu quero ou o que eu não quero, então eu sou líder, em primeiro lugar, de mim mesma. Então você olha para o teu irmão e diga assim, eu sou líder. Pode dizer para ele, com ousadia mesmo. Diga, eu sou líder. E ainda complementa, das minhas próprias decisões. Isso tem peso, né? As nossas decisões têm peso. Então nós já entendemos que características são algo que nós acabamos recebendo de alguém que nos ensinou. Característica de um bom profissional é a área que ele estudou, fez curso, treinamento. Então ele tem a característica de um bom profissional naquela área. E nós como cristãos, nós temos uma característica que ninguém pode tirar de nós se nós estivermos pertinho dele, que é do Espírito Santo de Deus. A nossa característica, nós precisamos nos parecer com o nosso líder maior, que é Trindade,
e bem pertinho de nós, em todo o tempo, o Espírito Santo. E quais são as características dele? Avivamento. O Senhor, ele não espera nada mais, nada menos de mim e de você do que um servo, um filho, um obreiro, um líder, um cristão avivado. Então vamos ver quais são essas qualidades, né? Qual é a qualidade de um líder avivado? Está ali. Se você tivesse a oportunidade de pintar um líder, que eu vou estar sempre frisando, um cristão, um servo, tá? Lembrando que líder não são só nossos pastores. Nós somos líderes em áreas da nossa vida, da nossa igreja, do nosso trabalho, da nossa casa, né? Então, se você pudesse pintar um cristão avivado, ou até mesmo você, como você seria? Como é que nós seríamos esse cristão avivado? Aí tem alguns tópicos. Quais as qualidades de um líder, de um cristão realmente avivado? Primeiro, precisamos entender mais uma vez o que é avivamento. Avivamento é acender. Avivamento é um despertar. Está acontecendo várias situações e a gente acaba se acomodando e dizendo assim, não tem mais jeito, servir ao Senhor está muito difícil, vou ficar sentadinha no banco, ainda que a Dirce venha todos os cultos aqui dizer, preciso de professores, preciso de trabalhadores na obra. E aí a gente diz assim, eu não sei, não é para mim, né, você? Avivamento é eu entender que o Senhor já nos chamou. Ele nos chamou e, ainda mais, Ele nos capacitou. Porque se nós estamos com uma vida na presença dEle, com o Espírito de Deus nos guiando todos os dias, em qualquer situações, então nós também estamos prontos para servir. Acender. Acender é despertar. É eu me ligar que a minha vida não é aqui, mas para eu sair desse mundo e ir para a glória, eu preciso deixar um legado. E isso é muito sério. O legado, ele não é só para pastores, ele não é só para pais. Esse legado é esse avivamento que nós precisamos deixar quando passamos por vidas de pessoas. Avivamento é despertar, é nós nos acordarmos para aquilo que o Senhor tem para nós e muitas vezes não recebemos porque acha que é sempre para o irmão que está do lado. Olha para o irmão que está do lado e diz, é para você, mas é para mim também. É isso que o Senhor está dizendo. Acenda, né? Se acender. E espiritualmente falando, é acender a chama do Espírito Santo. É despertar do sono do pecado. Em resumo, um líder avivado ou um cristão avivado é alguém que se despertou do sono da iniquidade e agora é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Quem já passou pelo encontro com Deus? Levanta a mão. Então vocês sabem do que nós estamos falando aqui. Eu e o Espírito de Deus, nós estamos dizendo para vocês que avivamento é busca diária com Deus. Sermos avivados é sermos sensíveis à voz do Espírito Santo. É quando você está dormindo, aquele sono, e de repente você acorda no meio da noite, e aí você pensa, mas por que eu acordei? Não consigo dormir. Eu já tive experiências assim. E eu não entendia que o Espírito Santo de Deus estava dizendo, olha, vamos bater um papinho. E aí eu ficava ali, rodando na cama, não conseguia dormir. E aí aos poucos o Senhor foi falando, é o meu tempo com você. Eu quero falar, eu quero te ouvir. Ser avivado pelo Espírito de Deus é sermos despertados em qualquer lugar, qualquer hora, qualquer dia. Pode estar em grupo e o Senhor pode falar com você ali no meio de todo mundo e você... Aí você pensa, deve ser coisa da minha cabeça. Não, o avivamento já chegou dentro do teu coração, dentro do meu. E o Senhor quer fazer isso hoje na nossa vida, para que o dia de amanhã, pessoas que passarem pela sua vida, vão falar assim, tem algo diferente nele. E aí não vai precisar você falar, eu congrego. Não, eu sou crente. Aqui, ó, tirar do bolso a minha carteirinha de IMUB, né? O Espírito de Deus, ele não precisa de carteirinha. Ele vai sempre dizer para nós, você não deveria ter dito isso. E muitas vezes ele diz, por que você se calou?
Então, sermos avivados é sermos guiados pelo Espírito de Deus. Mas em nossa pergunta inicial lá, talvez você diz, um líder avivado para mim é aquele que vive dando glória a Deus. Sempre fala em mistérios, né, em línguas espirituais. É aquele que pula, cai no chão, chora, ora em voz alta. Será que é isso, irmãos? Eu costumo dizer que essas atitudes são consequência de uma vida com Deus. Você pode estar no meio do louvor e você chorar, e você falar em línguas, porque você está tão cheio de Deus que você faz isso. Mas se eu e você não estivermos no avivamento com o Espírito de Deus e cheio da presença dEle, isso não acontece. E se acontecer, será um teatro, não será uma unção, né? Então, sermos um líder, um cristão avivado, é nós vivermos o nosso dia a dia avivado. Sabe assim, chega alguém para você desanimado e diz, olha, eu vou parar no meio do caminho. E aí você diz, mas irmão, olha o que o Senhor diz. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais tudo Ele fará. Ser avivado é nós termos palavra de Deus nos lábios para dar uma palavra de ânimo para alguém. Ser avivado aqui dentro é muito fácil. Aqui todos nós somos muito crentes, muitos cristãos, muitos evangélicos, muito cheios de Deus. Mas eu lembro de uma das ministrações que nós cantamos, não importa a circunstância. E aí o Senhor me levou a lembrar que o mais difícil é sermos avivados lá fora. O mais difícil, a característica que eu vou mostrar, não porque eu queira, mas é consequência, é o meu controle emocional, né? A minha linguagem. É muito fácil, quando você começa a conversar com um casal, ou um jovem, ou uma irmã, e aí ela fala palavras, ou essa pessoa fala algumas palavras que você não está acostumado a ouvir. Porque você está lendo muito a Bíblia, você está tendo um encontro com Deus todos os dias, e aí você fala assim, nossa, a pessoa fala tão diferente. Ué, irmã, mas tem que ser assim, lá dos anos 40, 50, 60, não. Avivamento traz em nós sempre um renovo de Deus. Nós podemos ser alegres, jovens, mas com a linguagem espiritual, com a linguagem dos céus. Amém? A maioria de nós pensamos assim, que tem que ser, né, falando em línguas o tempo todo. Mas e aqueles também que têm o desejo de falar em mistérios e o Senhor ainda não deu esse dom? Então, não sou crente, irmã Gessina? Claro que não. Claro que você é crente. Porque o Senhor Ele distribui dons. Nem todos vão falar em línguas dos céus, nem todos vão interpretar, nem todos vão profetizar, nem todos têm o dom da cura. Agora, nós temos a linguagem dos céus, que é a palavra de Deus. Todas as vezes que você tiver dificuldade, que eu estiver passando por lutas, eu vou saber como resolver, porque nós temos o manual e temos o Espírito de Deus que nos guia. E Ele disse, olha, Jesus disse, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar convosco o Espírito Santo. E Ele te guiará a toda a verdade. Ele não deixa nós vacilarmos, os nossos pés escorregar, a menos que nós escolhamos isto. Lembra que nós somos líder de nós mesmos? Lembra que nós somos cristãos das nossas atitudes? O Espírito de Deus só vai deixar de falar comigo e com você se nós dermos uma ordem para Ele e diga, olha, a partir de hoje eu não dependo de ti. A partir de hoje eu decido. Aí sim, aí Ele vai dizer, então tá bom. Eu faço aquilo que você deseja, né? O diabo ele vem, ele arromba, ele destrói, mas o Espírito de Deus não, ele bate na porta. Ele espera que eu e você tenhamos comunhão com Ele, para daí em diante Ele começar a fazer em nós, dar a nós essa liderança. Amém? Ele tem a Bíblia como regra de fé e prática. Esse é um líder cristão, esse é um homem de Deus. E aí Josué 1:8, que tem aqui, né? Nós vamos, se você quiser abrir, mas já está o versículo lá, né? Para ganharmos tempo, a gente pode ler juntos. Diz assim, Josué 1:8:
não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém? O Senhor estava dando esses conselhos para Josué. Ele estava dizendo, olha, em todo tempo, não abandone a palavra. Em todo tempo, guarda. Em outros versículos diz, olha, pendura como se fosse uma tábua no teu coração. Amarre no teu pescoço, para que não se aparte dela, nem de dia nem de noite. Porque nós precisamos do Espírito de Deus em todo o tempo, né? E aí, a consequência de tudo isso, ele diz, olha, e então farei prosperar o teu caminho. E quando fala em prosperar, a gente já pensa em quê? Uma conta bem fofinha, né? Cheio de grana. Quantos têm muito dinheiro e não têm paz? Esse prosperar, o Senhor está dizendo que Ele fará bênção dentro da nossa casa. Os nossos filhos, esposos, esposas, o trabalho, tudo que você for fazer vai prosperar. Tudo que nós falarmos e planejarmos vai dar certo. É uma garantia, irmã? É. A palavra de Deus está dizendo que é uma garantia. Não é palavra da Gessina, é palavra do Senhor. Ele disse, olha Josué, tenha o cuidado. Será porque o Senhor falou para Josué ter cuidado? Então quer dizer que a gente corre o risco, né? Nós corremos o risco de não consultar a palavra. E aí o Senhor, aí começa a dar tudo errado na nossa vida. A gente acha que é porque Deus não nos ama. A gente começa a achar que o irmão é mais abençoado do que nós. Ah, mas então esse prosperar aqui quer dizer que eu não vou ter problemas? Ele não disse isso. Ele disse que ele fará prosperar e será bem sucedido. Todo vitorioso ele tem que passar pelas batalhas. Para nós chegarmos a um troféu, temos que competir. E a nossa competição, como diz Paulo, não é contra a carne, não é contra o irmão, não é contra a igreja, não é contra o sistema. A nossa batalha é espiritual. E aí, se ela sendo espiritual, então nós temos que usar as armas espirituais. Paulo ainda diz, olha, as armas das vossas milícias não são carnais, mas elas são poderosas em Deus, para destruir as hostes espirituais das trevas, da maldade, para saquear inferno. Eu sempre penso na história do elefante, não sei se vocês conhecem, né? É rapidinho. O elefante, quando ele nasce, aí o dono do circo, né? Vamos pensar assim, do circo, né? O dono do circo vai lá e amarra um barbantinho no pezinho dele, na patinha dele, e finca uma estatuazinha desse tamanhozinho assim, uma estaca, e prende ele ali. Aí ele é pequenininho, ele tenta sair e não consegue. Ele cresce. A estaca continua sendo a mesma. A cordinha continua sendo a mesma. E ele olha para aquela estaca, ele olha para a cordinha amarrada na patinha, na pata já de um elefante adulto, e ele diz, eu estou preso. Eu não posso sair daqui, porque eu já tentei e não consegui. Só para vocês entenderem melhor o que eu estou falando, irmãos. É que se nós soubéssemos, e eu estou descobrindo dia após dia, e eu sei que